Fala Colibri, beleza? Hoje, nossa aula 12 de História, vamos falar de colonização nas Américas. Que Américas, professor? Nas Américas, a gente vai ter 3 nações que colonizaram as Américas: Portugal, Espanha e Inglaterra. Então estamos para entrar em história do Brasil. Professor, vamos ver hoje Brasil? Ainda não. Hoje a gente vai ver como a Espanha colonizou uma região da América e como os ingleses colonizaram a região da América. Muito importante a gente entender alguns conceitos prévios para começar essa aula. Qual o conceito? Metrópole. O que é metrópole? Era a nação que explora. Então a nação que está explorando, dentro do conceito de história de colonialismo, é chamada de metrópole. E a colônia é a região explorada. Ela não é uma nação. Tem gente que fala o país explorado. Não, porque não era um país ainda, né? Ele era uma extensão do território, uma zona de exploração, né? Da metrópole, das nações europeias. Então, ó, a gente vai falar hoje sobre a América Espanhola e a América Inglesa. América Espanhola, vamos lembrar que a gente falou das práticas mercantilistas e uma das práticas mercantilistas era acumular metais. Ponto para Espanha, que vai sair à frente aqui na exploração, porque ela vai encontrar nações muito desenvolvidas e essas nações já usavam ouro, já usavam prata. Eu vou falar rapidamente sobre essas nações, para que a gente possa aí desenvolver um aspecto de vocês compreenderem os tipos de nações que foram encontradas, e aí depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre como a Espanha explorou essas nações. Então, ó, quais nações, quais povos, nem nações, povos. Quais povos foram explorados? Os maias, os astecas e os incas. Vocês já ouviram falar neles? Os pré-colombianos, né? Os povos que estavam aqui antes do Cristóvão Colombo chegar. Então, quais foram os povos pré-colombianos? Os maias, eles estavam ali no sul do México, na região de El Salvador, Belize, Guatemala e Honduras. Só na região que hoje é o sul do México e na região para baixo, tá? Então, ele pegava uma extensão até grande da América Central. O que a gente tem que saber dos maias, professor? Os maias desenvolveram uma arquitetura muito sofisticada, principalmente grandes templos, né? O pessoal normalmente fica pagando pau para civilizações antigas europeias, mas a gente teve civilizações antigas na América muito sofisticadas, que desenvolveram grandes construções. Nesses templos eles faziam sacrifícios, inclusive sacrifícios humanos. Eles eram politeístas, vale um destaque para o deus milho, tinha até um festival, um ritual do milho, que eles bebiam muito, uma cachaça feita de milho nesses rituais, os maias. Os maias não desenvolveram um grande império, eles se dividiram em cidades-estado, aquelas cidades autônomas, a gente já viu bastante esse conceito por aqui. E uma das principais cidades-estado foi Chichén Itzá, mas várias outras cidades tiveram destaque, então não teve um grande império maia. Desenvolveram astronomia, um calendário através da observação dos astros. Foi até daí dos maias que veio aquele mito de que 2012 acabaria o mundo, né? Porque para os maias havia uma previsão no seu calendário cíclico que 2012 era o último ano daquele calendário maia. Só que os maias foram extintos, né? Principalmente explorados pelos espanhóis. Uma curiosidade é que os maias já estavam em decadência, cidades-estado com muita dificuldade de se manter a população. Então, quando chegaram os espanhóis, elas já estavam em decadência. Isso facilitou para os espanhóis dominarem os maias. E os espanhóis vão continuar o domínio desses povos. Um outro povo que vivia na região ali da América do Norte, os mexicas, tá? Vem daí o nome México, tá? Porque né, eles estavam ali bem naquela região do México. Os maias estavam só no sul, na partezinha de sul. O resto ali do México viviam os mexicas, os astecas. Desenvolveram também um grande império. A capital desse império foi Tenochtitlán, que é o nome dessa cidade aqui, ó, Tenochtitlán. Eles tinham algumas tecnologias muito peculiares. As chinampas eram ilhas artificiais. Então eles pegavam, faziam ilhas de troncos de madeira, preparavam aquilo, colocavam essas ilhas na água, ela ia absorvendo, né? Tronco, terra, e aí aquilo ia absorvendo água. Eles plantavam nessas ilhas, depois eles até arrastavam as ilhas com os barcos e faziam as plantações nessas ilhas artificiais chamadas chinampas. Canalizaram águas, construíram também grandes templos,
Tinha uma sociedade bem hierarquizada, bem fechada, com uma elite que explorava as classes mais baixas. Chegaram a ter 15 milhões de habitantes no seu império. Foi uma grande civilização que com o tempo também sofreu o domínio dos espanhóis. Aqui os espanhóis já iam lucrar muito, porque são civilizações que tinham domínio principalmente da metalurgia, do ouro, da prata, diferente dos portugueses, que vão chegar, a gente vai ver na próxima aula, e não vão encontrar povos tão sofisticados em termos de exploração de metais, que é o que a galera queria aqui, metal, ficar rico. E o último dos povos, talvez um que mais tem influência aí, porque estão mais próximos do Brasil, né? Estão ali na região dos Andes, Peru, Bolívia, os Incas, tá? Em toda a região dos Andes, eles montaram ali um grande império na Cordilheira dos Andes. Esse império tinha uma capital, Cusco, né? Hoje a capital do Peru é Cusco, em homenagem aos Incas. Uma curiosidade é que até hoje as lhamas são muito presentes nessa região e a domesticação de lhamas foi feita pelos Incas. Produziam muita variedade de alimentos. Um detalhe para batata, os Incas produziam batatas, eles gostavam muito de batatas. E uma coisa curiosa é que eles criaram uma técnica de desidratar a batata, botar na neve, deixar nos Andes gelados, né? Já congelados, os caras estavam usando um freezer natural. E depois eles tiravam essas batatas, botavam na água quente para ela voltar. Olha que legal. Também faziam sacrifícios humanos, né? Algumas múmias incas foram encontradas até de crianças, tá? Uma curiosidade é que eles não desenvolveram escrita, os outros até chegaram a desenvolver algum tipo de escrita, agora eles não. Mas eles desenvolveram quipos, que eram nós que eram usados para contar, tipo cordas. Não se sabe direito como era usado, mas eles usavam esses quipos. Também eram politeístas e usavam em suas construções grandes blocos de pedra. Vamos lembrar uma ruína muito famosa dos Incas, que é Machu Picchu, no Peru, que é visitada hoje e mexe com o nosso imaginário. Então vejam, os espanhóis chegaram nessa região ali da América Central e América do Sul e vão encontrar povos que já têm muito desenvolvimento tecnológico, né? E esses povos já, inclusive, tinham metais, trabalhavam com metais. Então os espanhóis vão ganhar muito e vão explorar esses povos. Professor, o que eu tenho que saber da exploração espanhola? Eu vou fazer uma lousa aqui com algumas coisas básicas que vocês têm que saber como era essa divisão administrativa. E daí a gente vai falar também nessa próxima lousa sobre a Inglaterra, né? Como a Inglaterra explorou a região que hoje é os Estados Unidos. Os ingleses que vieram explorar, beleza? Já volto. Voltamos aí, pessoal, vamos entender então como é que esses povos foram explorados e com o tempo eles foram até sendo derrotados e dizimados pelos espanhóis. Olha só, inicialmente a administração espanhola foi feita da seguinte forma: vieram esses exploradores, começaram a dominar regiões e depois a Espanha vai tentar manter um controle sobre aquela terra, né? É o pacto colonial, aquilo que a gente já falou também lá do mercantilismo. A metrópole, ela quer prender a colônia, então ela faz o pacto colonial. As colônias estão presas às metrópoles, tá? Então a Espanha estava prendendo ali a colônia a ela. Divide primeiro na macro-região em vice-reinos, então a América toda conquistada pelos espanhóis ficou dividida em vice-reinos. Esses vice-reinos, dentro deles, havia uma divisão de capitanias, que é como se fosse um vice-reino dividido em estados. E ainda havia uma administração mais regionalizada, que eram as câmaras municipais, chamadas também de cabildos. Isso era uma forma de controle regional, controle do trabalho para manter controle de impostos. Então, eles mandavam homens da Espanha para fazer esse controle. A sociedade, então, nessas colônias vão ser mais ou menos assim. Havia os chapetones, que eram os espanhóis que vinham para explorar. Com o tempo, os chapetones vão tendo filhos, entre brancos e também brancos com indígenas, brancos com negros, né? Algumas misturas aí de etnias. E aí vai nascendo aqui na América os crioulos, tá? Também uma classe muito importante, principalmente quando for acontecer, a gente vai estudar a independência da América Espanhola, tá? Os crioulos vão ser os caras que vão puxar essa independência. Então os chapetones eram os espanhóis, os caras que nasceram lá e vieram só explorar. Os crioulos vão nascer na América, então vão criando, né, um apreço pela terra ali, por aquele local que nasceram. E os indígenas e negros que eram explorados. Vale lembrar que os espanhóis exploraram mais a mão de obra indígena. A mão de obra negra foi menos explorada pelos espanhóis, por exemplo, do que pelos portugueses, beleza? E aí a gente já vai falar aqui, puxar um gancho mais rápido, da América Inglesa.
Em um momento, os ingleses também vão vir para o Novo Mundo. Isso vai acontecer principalmente quando uma classe religiosa, que são os protestantes puritanos, estão sendo perseguidos lá na Inglaterra pelos protestantes anglicanos, que era a nobreza. Então esses puritanos eram mais a burguesia, uma classe burguesa, uma classe camponesa, os mais humildes. Por essa exploração, eles vão buscar no Novo Mundo espaço para tentar mudar de vida. É nesse momento que os puritanos, então, no navio Mayflower, vão para a Nova Inglaterra. Os Estados Unidos era chamada Nova Inglaterra. O Mayflower chega nos Estados Unidos em 1620, é fundado ali em Massachusetts. Nossa, que palavra difícil de falar, mas saiu de primeira. Em Massachusetts, a colônia, a primeira colônia inglesa. Então, por que eles vieram? Porque estavam sendo perseguidos. Olha só. Uma coisa muito peculiar é que muita gente fala, nossa, se a gente tivesse sido colonizado pelos ingleses, seria tudo diferente. Por quê? Principalmente no norte, a colônia inglesa era de povoamento. Se dividiu em 13 colônias, 13 regiões a América inglesa. E aí, as colônias do norte, ali bem no canto do Atlântico, as colônias do norte, elas vão ser de povoamento, pequenos proprietários que pagavam então trabalho assalariado e a ideia era, vamos ficar nessa terra, né? O povoamento era a pessoa não estar ali só para explorar aquela terra, que é o que estava acontecendo com a Espanha aqui, com os chapetones, e é o que vai acontecer no Brasil. A gente vai entrar na próxima aula, na nossa aula 13, vamos estudar Brasil. Então veja, o norte vai ter mais autonomia em relação à metrópole. Como eles estavam ali num povoamento, eles já meio que cortaram a metrópole meio que de cara, e a metrópole então vai logo de início já ter essa ideia de que eles são mais autônomos, tá? Mais tarde a gente vai ver que isso vai trazer conflitos e a independência dos Estados Unidos vai passar por isso aqui também. E as colônias do sul, elas eram mais ligadas a um tipo de colônia de exploração, né? Então ali tava a galera que ia mais para explorar as grandes fazendas, mas não queria ficar ali, queria só ganhar a grana e voltar para a Inglaterra. Então, ó, qual o sistema? Um sistema de latifúndios chamado plantation, né? O que é o plantation? Grandes latifúndios, grandes propriedades com uma só cultura, monocultura, uma só plantação, ou algodão, ou cana, enfim. Ali no sul é isso que vai acontecer, e a mão de obra que era livre no norte era escrava no sul. Também depois no futuro veremos que a gente vai ter alguns embates norte e sul das colônias em outros momentos da história, beleza? Então veja, isso foi a administração espanhola e a administração da América inglesa. Na próxima aula nós entraremos na administração e na colonização portuguesa no Brasil, beleza? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem lá na monitoria e também façam os exercícios, que é muito importante para que vocês treinem todas essas informações, para que vocês façam a fixação. Tranquilo? Sigam nas redes, @profeitor. Se você gostou dessa aula, printa e posta lá para eu poder repostar. Valeu? Numa próxima aula a gente se encontra. Beijos, tamo junto.